Você entra no shopping Iguatemi, vê uma camisa de linho por R$ 799, pega, sente o tecido, acha leve, acha fresco e pensa que está levando um linho europeu de primeira linha. Chega em casa, olha a etiqueta com calma e descobre que metade daquele tecido é viscose. Isso acontece com uma frequência muito maior do que a maioria das pessoas imagina, e é justamente esse tipo de situação que eu quero destrinchar hoje. Porque existe sim camisa de linho de qualidade de verdade sendo vendida no Brasil, com composição honesta, corte bem feito e durabilidade real. Só que ela nem sempre está na vitrine mais iluminada da loja mais cara do shopping. Hoje eu vou te apresentar 5 marcas brasileiras que entregam qualidade próxima de camisaria de luxo europeia, por uma fração do investimento que você faria numa grife internacional equivalente. Antes de entrar na lista, vale entender rapidamente por que o linho virou um dos tecidos mais mal utilizados como argumento de marketing na indústria da moda. O linho puro é caro de produzir. A fibra vem do cultivo do linho, uma planta que exige processo de colheita e beneficiamento mais trabalhoso do que o algodão convencional, o que naturalmente encarece a matéria-prima final. Para baratear o custo de produção sem abrir mão da sensação visual e do toque característico do linho, muita marca aprendeu a misturar essa fibra com viscose, poliéster ou algodão, numa proporção que pode variar bastante, e continuar chamando a peça de camisa de linho na etiqueta, mesmo quando o linho representa uma fração pequena da composição total. Isso não é necessariamente ilegal. A legislação de composição têxtil costuma exigir só que o percentual real de cada fibra seja informado. O problema é que quase ninguém para ler essa informação antes de pagar o preço de uma peça que promete ser linho puro. E esse comportamento não é exclusividade de marca popular de shopping. Acontece em faixas de preço variadas, o que reforça a importância de nunca confiar só no nome estampado na etiqueta para decidir se aquele investimento realmente vale a pena. Vale ainda uma consideração sobre o clima brasileiro especificamente, porque isso muda a forma como você deveria avaliar uma camisa de linho pensando em uso real, não só em vitrine de loja com ar-condicionado. O grande argumento de venda do linho é justamente a respirabilidade. A fibra permite melhor circulação de ar do que o algodão convencional, o que faz diferença real em dias muito quentes e úmidos, comuns na maior parte do território brasileiro ao longo do ano. Só que essa vantagem só se mantém de verdade quando o percentual de linho na composição é alto o suficiente. Uma camisa que estampa linho na etiqueta, mas carrega 40 ou 50% de poliéster na mistura, perde boa parte dessa capacidade de ventilação, porque a fibra sintética retém mais calor corporal do que a fibra natural. Isso explica porque algumas pessoas relatam ter comprado linho e ainda assim sentido calor excessivo usando a peça, quando na verdade o problema nunca foi o clima. Foi a composição real do tecido escondida atrás de uma palavra de marketing. Vamos entender também rapidamente o que diferencia um linho de qualidade de um linho mediano, porque isso vai te ajudar a avaliar qualquer camisa, não só as 5 marcas que eu vou apresentar aqui. A origem da fibra importa bastante. Linho europeu, especialmente o cultivado em regiões tradicionais da França, Bélgica e Irlanda, costuma ser considerado referência de qualidade dentro da indústria têxtil mundial, com fibra mais longa e mais uniforme. A gramatura do tecido também faz diferença direta na sensação de qualidade e na durabilidade. Um linho muito fino, de gramatura baixa, tende a amassar excessivamente e perder a estrutura rápido, enquanto um linho de gramatura intermediária mantém melhor o caimento sem ficar pesado ou quente demais para o clima brasileiro. E existe ainda o tipo de fiação e o acabamento do tecido, que impactam diretamente enquanto aquela peça vai amassar visivelmente ao longo do dia. Um detalhe que separa um linho bem trabalhado de um linho barato que parece um pano de saco depois de 2 horas de uso. Existe ainda um teste prático, simples de fazer dentro da própria loja, que ajuda bastante a diferenciar linho de qualidade de uma mistura disfarçada.
Amasse uma pequena parte do tecido na palma da mão por alguns segundos e solte. Linho de boa qualidade amassa. Isso é inevitável e faz parte da natureza da fibra, mas tende a formar vincos mais suaves, que se distribuem de forma mais orgânica pelo tecido. Uma mistura com percentual alto de viscose ou poliéster costuma reagir de duas formas opostas, ou amassa de um jeito quase artificial, formando dobras muito nítidas e duras, ou praticamente não amassa, o que também é sinal de que a proporção de fibra sintética está alta demais para ser chamada honestamente de camisa de linho. Outro teste simples é observar a textura sob luz direta. O linho puro costuma ter um brilho fosco e levemente irregular, característica da fibra natural, enquanto misturas com fibra sintética tendem a ter um brilho mais uniforme e artificial, quase plástico, se você prestar atenção de perto. A primeira marca dessa lista é a Dudalina, especificamente nas linhas voltadas para a camisaria de linho mais elaborada dentro do catálogo, não na linha de entrada mais genérica. A marca construiu reputação sólida ao longo de décadas justamente em cima de camisaria, com um nível de consistência de corte e acabamento que poucas concorrentes nacionais conseguem sustentar com a mesma regularidade entre coleções. Nas linhas específicas de linho, a Dudalina costuma trabalhar com percentual alto de fibra natural, em algumas peças chegando perto do linho puro, com preço que fica na faixa de R$ 350 a R$ 600, dependendo do modelo e da coleção. Comparado com uma camisa de linho europeia de grife, que facilmente ultrapassa a casa dos R$ 1.500 no Brasil, a diferença de investimento é enorme, mesmo entregando um nível de acabamento que rivaliza de perto com propostas muito mais caras. A segunda é a Vila Romana, uma marca menos falada fora de círculos mais atentos de moda masculina, mas extremamente respeitada por quem já experimentou o catálogo. A proposta da marca é focada em alfaiataria e camisaria de corte mais refinado, com atenção particular à modelagem, o tipo de detalhe que faz uma camisa cair bem no corpo, sem parecer nem larga demais, nem apertada demais. Nas peças de linho, a marca costuma trabalhar com composição transparente, informando claramente o percentual da fibra na etiqueta, algo que já reduz bastante o risco de decepção na hora de receber o produto. O preço fica na faixa de R$ 400 a R$ 700, uma posição intermediária que ainda assim entrega qualidade de acabamento comparável a marcas de posicionamento muito mais caro. A terceira é a Ricardo Almeida, marca que já apareceu em outras análises desse canal, justamente por focar em alfaiataria de qualidade sem depender de logo grande e visível como argumento principal de venda. Nas camisas de linho, a proposta segue a mesma lógica do restante do catálogo: corte cuidadoso, acabamento consistente e uma atenção real à composição do tecido, evitando misturas excessivas que comprometem a sensação de linho autêntico. O preço aqui fica mais elevado dentro dessa lista, entre R$ 600 e R$ 900, mas ainda assim representa uma fração do que se pagaria por uma camisa de linho europeia de grife reconhecida internacionalmente, que costuma passar da casa dos R$ 2.000 no Brasil. A quarta é a Foxton, especificamente em modelos selecionados dentro do catálogo, já que a marca trabalha com propostas variadas de tecido e nem toda peça atinge o mesmo nível de qualidade. Nos modelos de linho mais elaborados, a Foxton entrega um produto com boa percepção de caimento e conforto, numa faixa de preço que fica entre R$ 300 e R$ 500, posicionando a marca como uma das opções mais acessíveis dessa lista, sem cair para a categoria de fast fashion genérica. O ponto de atenção aqui é justamente a variação entre modelos. Vale sempre checar a composição específica da peça antes de comprar, já que a marca não mantém padrão único de linho puro em todo o catálogo. E a quinta é a Individual, marca que constrói proposta em cima de discrição e qualidade de construção, sem depender de estampa ou logo evidente para justificar o preço cobrado.
Nas peças de linho, a marca costuma entregar boa gramatura e um acabamento de costura consistente, características que ajudam a peça a manter estrutura mesmo depois de repetidas lavagens. Um problema recorrente em camisas de linho de qualidade inferior que começam a desfiar ou perder forma rápido. O preço fica na faixa de R$ 450 a R$ 700, competindo diretamente com a Vila Romana e com a Dudalina dentro dessa mesma categoria de qualidade intermediária premium. Vale reforçar, antes de fechar a lista, que essas 5 marcas não são as únicas opções nacionais decentes dentro dessa categoria, elas representam um recorte específico de marcas com histórico consistente de composição transparente e acabamento de qualidade dentro do que consegui levantar para essa análise. Existem ainda marcas menores, regionais, que trabalham especificamente com linho 100%, muitas vezes vendidas diretamente através de e-commerce próprio, sem grande presença física em shopping, e que merecem pesquisa individual de quem busca essa fibra na forma mais pura possível. Agora, para deixar essa comparação ainda mais concreta, vamos colocar lado a lado com o que normalmente se paga em marcas mais populares no shopping brasileiro, para você entender exatamente onde essas 5 entram nessa equação. Uma camisa de linho da Reserva costuma ficar em torno de R$ 599. Só que boa parte do catálogo mistura linho com viscose, reduzindo a proporção real da fibra nobre. A Aramis fica próxima dos R$ 699, também com mistura de fibras frequente dependendo do modelo. A Lacoste, quando entra na categoria linho, costuma ultrapassar os R$ 899, com boa parte desse valor sustentado pelo peso do logo do crocodilo, não necessariamente por uma proporção de linho puro superior à concorrência nacional menos famosa. A Richards fica na faixa de R$ 700 a R$ 900, com proposta mais lifestyle do que necessariamente focada em transparência técnica de composição. E as opções de fast fashion como Renner, Riachuelo e C&A costumam ficar abaixo de R$ 250, mas quase sempre com um percentual de linho baixo dentro de uma mistura predominante de viscose ou poliéster, o que compromete tanto a sensação de frescor característica da fibra quanto a durabilidade da peça ao longo do tempo. Colocando tudo isso numa faixa organizada por preço, fica mais fácil visualizar onde procurar dependendo do seu orçamento. Até R$ 250. As opções mais confiáveis costumam ser linhas premium específicas da Hering ou promoções pontuais da Renner, sempre com atenção redobrada à composição, porque nessa faixa a mistura de fibra é praticamente regra, não exceção. Entre R$ 300 e R$ 500 entram a Foxton em modelos selecionados, promoções da Reserva e da Oficina Reserva, e o Outlet da Dudalina, quando disponível. E na faixa Premium, acima de R$ 500, é onde vivem com mais consistência a Vila Romana, a Individual, a Dudalina em linha regular e a Ricardo Almeida, exatamente as marcas que compõem o núcleo dessa nossa lista de hoje. O que esse levantamento inteiro revela é que a equação de qualidade de linho no Brasil não segue necessariamente o mesmo padrão de preço da grife internacional mais badalada. É perfeitamente possível encontrar camisa de linho com composição honesta, corte bem cuidado e durabilidade real pagando entre R$ 300 e R$ 900, uma fração do que se pagaria por uma peça equivalente de grife europeia que facilmente ultrapassa os R$ 1.500 ou R$ 2.000 no mercado brasileiro. A diferença real não está sempre na fibra em si, está em quanto peso publicitário e quanto reconhecimento de logo você está disposto a pagar junto com o tecido. E vale reforçar, mais uma vez, que mesmo dentro dessas 5 marcas recomendadas existe variação entre coleções e entre modelos específicos, então a checagem individual da etiqueta continua sendo o passo mais importante de todo esse processo, independente de qual marca você decidir experimentar primeiro,
Da próxima vez que você for comprar uma camisa de linho pensando em usar no verão brasileiro, vale muito mais a pena virar a peça do avesso, ler a etiqueta de composição com atenção e comparar essas 5 marcas nacionais antes de ir direto para a opção mais cara e mais óbvia da vitrine. Na pior das hipóteses, você confirma que a grife internacional realmente compensa para o seu caso específico. Na melhor das hipóteses, você descobre que estava pagando muito mais caro por uma proporção de linho que essas 5 marcas brasileiras entregam com honestidade, por menos da metade do investimento. Se esse levantamento te ajudou a enxergar melhor esse mercado, comenta aqui embaixo qual dessas 5 marcas você já usou, ou se você conhece alguma outra marca nacional de linho que merecia entrar nessa lista. A próxima investigação já está em produção, e o próximo assunto deve trazer ainda mais comparação real para o consumidor brasileiro que está cansado de pagar caro só pelo nome na etiqueta. Nos vemos lá!